Olá, nosso penúltimo episódio e vamos ficar em casa. Hoje o Ligados pela História apresenta um pouco de Ribeirão Preto. Com mais de 700 mil habitantes, o município é a sede da região metropolitana. Sua força originalmente veio do café, mas hoje o comércio e a prestação de serviço se destacam. Polo educacional com muitas universidades, centro médico com hospitais e faculdades de medicina, destaque em turismo de negócio com uma rede impressionante de hotéis e muitos restaurantes. Ribeirão Preto se abre para nos receber. Ribeirão Preto sempre teve um título associado ao seu nome. O memorialista Rubens Cioni escreveu certa vez que aqui era Canaã, a terra prometida, e disse também que Ribeirão Preto era a menina dos olhos de Deus. Num outro momento histórico, Ribeirão Preto foi chamada de Petit Paris e depois foi a vedete da Belle Époque na sua versão caipira. Mas um título a gente guarda com muito carinho até os dias de hoje. Lília, nós fomos mesmo a capital do café? Sem dúvida nenhuma. Ribeirão Preto, durante pelo menos 3 décadas, foi a maior produtora de café do mundo, não só do Brasil. Então, Ribeirão não era apenas a capital nacional do café, mas era a capital internacional do café. A cultura do café, aqui, embora ela tenha começado por volta de 1870, ela explodiu verdadeiramente no período republicano, pós 1890, depois da chegada da ferrovia, que facilitou o transporte dos grãos das fazendas até o local de estocagem e da estocagem até Santos, para onde ele era exportado. Isso facilitou muito, aumentou muito a produção, atraindo novos investidores do café. Esses homens não eram barões, tem uma confusão muito grande. O pessoal fala os barões do café de Ribeirão Preto. Nunca teve barão em Ribeirão Preto. Nunca teve barão, nunca teve duque, nunca teve conde. O café aqui não era um negócio de aristocracia. O café aqui era um negócio comercial. Plantava-se café para ter lucro. A terra aqui foi capitalizada. O café foi transformado num agronegócio. Eu costumo dizer que o café de Ribeirão Preto foi o primeiro agronegócio de verdade do Brasil. Por quê? Porque ele aliou o plantio de alta produtividade com alta tecnologia, já utilização de energia elétrica, maquinário de última geração, manipulação das sementes para que os grãos fossem mais fortes e resistentes e uma cadeia completa que ia desde o cultivo, passando pelo beneficiamento, que já é uma parte de agroindústria, até o transporte e as sedes de negociação do café, as bolsas de café em Santos e exportação. Então eles fechavam um ciclo completo de empreendimento. Por isso eu costumo dizer que esses homens tinham um caráter inovador, empreendedor e de homens de negócio, diferente dos cafeicultores do período anterior de Campinas, de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esses sim, esses da aristocracia cafeeira. O Museu Histórico e o Museu do Café é a própria simbologia desse momento importante de Ribeirão? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Esta casa especificamente, que hoje é um museu histórico, né? O Museu do Café, ele fica ao fundo e foi construído depois. Esta casa é hoje possivelmente, talvez a mais antiga, ou uma das 2 mais antigas de Ribeirão Preto. E ela foi construída, acredita-se que no final, por volta de 1877, ela já tivesse os seus alicerces. Foi construída à época pelo João Franco de Moraes Otávio, foi uma fazenda que teve escravidão, usou mão de obra escrava, e quando veio o segundo proprietário, que é o Francisco Schmidt, que compra a fazenda posteriormente, ele implanta um negócio altamente produtivo de café. Ele aumenta a sede,
dá esse perfil das varandas que não tinha. Vamos lembrar que o Schmidt era alemão, né? Então ele dá esse perfil das fazendas, amplia a sede, cria toda a estrutura de negócio cafeeiro da época. Os terreirões ladrilhados, as tulhas, as canaletas de transporte de café, tudo de mais moderno, inclusive energia elétrica. Esta fazenda teve energia elétrica antes da cidade de Ribeirão Preto. E qual foi a importância da ferrovia para esse desenvolvimento naquele momento histórico? Logística. O investimento no trem foi exatamente para resolver a questão da logística do café, especificamente aqui em Ribeirão Preto. Interessante que em muitas regiões do Brasil, o trem puxou o café. Onde o trem chegou, depois veio o café. Em Ribeirão Preto, o café puxou o trem. E essa riqueza da zona rural, ela reflete na zona urbana? Ah, sim, reflete. Porque o perfil do cafeicultor que se instalou aqui em Ribeirão Preto era, embora ele fosse um agricultor, ele também investia em imóveis, investia em indústria, em investimentos externos, fazia dele um homem muito urbano. A cidade, então, acompanhou esse desenvolvimento, aquele mesmo perfil de agronegócio, de tecnologia, de inovação que o campo tinha, acabou influenciando profundamente o modo de viver na cidade, particularmente Ribeirão Preto, que já era o polo da região. Mas um aspecto muito interessante é que todo esse dinheiro e todo esse contato de exportação do café para o exterior facilitou a chegada da influência europeia aqui na região de Ribeirão Preto. Então, os hábitos franceses, os hábitos ingleses, a música francesa, o jeito de se vestir francês, a moda inglesa um pouco depois, chegou com muita força. Então, modos de higiene, vestimenta, alimentação. Tudo isso associado à diversidade de imigrantes que nós recebemos fez com que Ribeirão Preto tivesse essa multiplicidade cultural e a própria urbanização seguisse esse caminho de inovação. A energia elétrica, o calçamento, o sistema de esgoto, a construção civil, tudo isso seguiu padrões europeus. E foi daí que a capital do café foi se fazendo cultural e depois capital da cultura também, no momento em que a gente tinha esse teatro de um lado e outro do lado de lá. É isso, né? Isso mesmo. Lá onde fica hoje a Praça Carlos Gomes, as palmeiras ainda estão lá ladeando para marcar, porque ficavam palmeiras do lado direito, palmeiras do lado esquerdo, então dá para ter uma ideia da dimensão que o teatro tinha, o Teatro Carlos Gomes, que foi construído com dinheiro do café. O principal financiador, ele era um teatro privado, o principal financiador foi o Francisco Schmidt, que ergueu o teatro para ter um espaço onde a elite ribeirão-pretana e da região pudesse ter um lugar para usufruir daquilo que de melhor tinha na capital do estado, daquilo que de melhor tinha na capital do país, né? E que viesse também da Europa. Então, o teatro foi construído principalmente com materiais vindos do exterior, como mármore de Carrara, por exemplo. Ele foi durante um bom tempo único, até que o Pedro II foi erguido, inaugurado em 1930 e se tornou o grande símbolo de um segundo momento de Ribeirão Preto, quando Ribeirão já está deixando de ser a capital do café e passa a ser então a capital do chopp. O chopp do Pinguim é um atrativo da cidade, tem história e tradição. Muitos dos que visitam Ribeirão Preto não deixam o lugar sem um chopp gelado. Tradicional também é a Única, esquina conhecida dos mais velhos, lugar onde muitos negócios foram realizados. Um passeio pelo quadrilátero central e a história se revela nos patrimônios arquitetônicos. Da catedral que guarda os quadros de Benedito Calixto, uma preciosidade, à Casa da Memória Italiana. Alguns bens preservados exibem o encontro dos tempos. É o caso da antiga Cervejaria Paulista, hoje ocupada pelo Instituto SEB, e deste casarão, anteriormente chamado de Solar Jorge Lobato, agora Palacete 1922.
Transformado em restaurante, o lugar é um portal do tempo. 3 anos depois de inaugurado o restaurante, que avaliação vocês fazem? Olha, para nós é sempre uma alegria falar do restaurante, né? Porque foi um sonho da nossa família transformar essa casa no que ela é hoje, né? E ver que o restaurante está sendo um sucesso, que as pessoas gostam de vir aqui e realmente fazer um passeio cultural gastronômico, é uma satisfação muito grande, porque significa que o nosso objetivo está sendo cumprido. A comida é uma delícia e o cardápio é uma curiosidade à parte. Como é que foi fazer essa releitura com nomes conhecidos da história de Ribeirão Preto e transformar em pratos? A ideia é esse passeio cultural gastronômico, né? Então, quando nós pensamos nos pratos, nós contratamos uma historiadora e uma professora de gastronomia. Elas fizeram um levantamento histórico gastronômico da década de 20 em Ribeirão Preto, para a gente poder descobrir esses principais ingredientes da época. E aí o nosso chefe fez uma releitura dos pratos para trazer eles mais contemporâneos, né? Um pouco mais longe, a Estação Barracão, no Ipiranga, lembra a chegada dos trabalhadores vindos de muitos lugares do mundo. A diversidade de Ribeirão Preto se revela em suas formas de expressão cultural. Da centenária orquestra, sempre imponente em suas apresentações no palco do Teatro Pedro II, à Feira Internacional do Livro, que reúne milhares de leitores, com destaque para o João Rock, o Teatro Minás e os movimentos dos diversos grupos e organizações, como o Memorial da Classe Operária. Ribeirão Preto tem um pouco de tudo que se encontra na região metropolitana. A antiga fazenda de café de propriedade do imigrante alemão Francisco Schmidt deu lugar para a Faculdade de Medicina da USP e depois para o Hospital das Clínicas, uma referência em saúde de alta complexidade. Doutor Marcel, como dimensionar a importância do HC para Ribeirão Preto e para toda essa nossa região? Bom, o HC ele é um hospital estadual, regional. Ele atende os 26 municípios do DRS 13, mas em algumas especialidades mais complexas ele também atende 4 outras regiões em torno de Ribeirão Preto: Franca, Barretos e Araraquara, com uma área de abrangência de aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. É um hospital de alta complexidade. Para cá são referenciados os pacientes mais complexos, e a gente também, em algumas especialidades, também tem uma referência para todo o Brasil. Então ele é um hospital importante porque, do ponto de vista do atendimento aos pacientes do SUS, ele faz um atendimento para a região de Ribeirão Preto, que representa a maior proporção dos pacientes de alta complexidade, tanto de internação quanto de ambulatório, incluindo pacientes de transplantes, de vários tipos de transplantes. E esse potencial, essa questão da própria ciência, da saúde que é feita aqui, é um vínculo direto com a Faculdade de Medicina? Sim, é um vínculo histórico muito próximo, porque além desse atendimento de atenção à saúde que eu mencionei, a gente tem um processo de formação de pessoal muito acentuado. Tanto em especialidades médicas, nós temos 850 residentes passando por aqui, médicos, temos mais de uma centena de processos de formação de profissionais de outras profissões de saúde, assim como temos também estagiários de várias categorias. Se a gente for considerar estudantes de graduação, de pós-graduação que passam por aqui, a gente tem em torno de 4.600 pessoas por ano passando por aqui em processo de formação. Além disso, em face da parceria com a Faculdade de Medicina,
a gente tem um volume muito substancial de pesquisas que são realizadas aqui. Para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 500 processos de pesquisa novos por ano passando pelo nosso Comitê de Ética em Pesquisa. Então, é esse conjunto que torna o Hospital das Clínicas fundamental para essa região de Ribeirão Preto. Esse capacete significa que estamos em obra. E dependendo do lugar de onde a gente olha para Ribeirão Preto, é exatamente essa sensação. Estamos em obra, em diversos espaços e de todos os modelos. A cidade cresce, exige da construção civil. E a construção civil, ao crescer, faz a cidade desenvolver. Essa é a relação, João Teodoro? Sim, essa relação é uma relação que a gente considera muito positiva para o crescimento da cidade, para o desenvolvimento da cidade como um todo e especialmente para a força motriz econômica que esse setor, que essa produção significa. A construção civil ela é, em grande parte, fomentadora de utilização de mão de obra em grande medida, né? E essa situação, ela em Ribeirão Preto particularmente, ela foi um ponto especial que permitiu que Ribeirão se tornasse um polo regional. A nossa cidade, inicialmente, aí para meados do século passado, teve uma condição especial na implementação de atividades relacionadas com a prestação de serviço. A prestação de serviço, por sua vez, exigiu um maior afluxo de pessoas para a nossa cidade e, necessariamente, com isso, o setor da construção civil passou a produzir mais e mais para atender a essa população crescente que vinha para Ribeirão Preto. Basicamente, a partir da década de 90, com o incremento de ações importantes que aconteceram no setor, no país inteiro, fomentadores do setor da construção civil, aí a gente viu especialmente um crescimento muito grande. Por quê? Porque a produção imobiliária destinada para investidores, para adquirentes, de uma maneira geral para a população, permitiu um incremento grande desse processo de produção imobiliária, tanto na área horizontal, como também na área vertical, na produção de edifícios. Esse lugar, exatamente onde a gente está gravando essa entrevista, no passado foi uma grande fazenda de café. E hoje o que a gente consegue olhar é uma cidade grande. Essa ida para a Zona Sul era por conta, inclusive, das próprias condições da cidade. Nós já tínhamos ocupado todas as áreas e era aqui que tinha o espaço para crescer. Sim, na verdade, olhando geograficamente, fisicamente, a cidade de Ribeirão Preto, o município de Ribeirão Preto, do ponto de vista físico, ele tem uma grande porção do seu território na Zona Sul. E essa condição, não só pelo aspecto geográfico e físico, mas também pelo aspecto das âncoras que motivaram o direcionamento do crescimento imobiliário para a Zona Sul, especialmente no início da década de 80 com o advento do Ribeirão Shopping, depois no início da década de 2000 com o Shopping Iguatemi. Essas grandes âncoras que possibilitaram que as pessoas se sentissem mais confortáveis de estarem próximas dos centros de compras e tudo mais, além, obviamente, de todo um direcionamento da própria legislação de Ribeirão Preto, que possibilitou uma ocupação mais ordenada, mais organizada da Zona Sul, fez com que a gente tivesse uma migração natural das populações de classes mais elevadas, classe média e classe mais alta, para essa região sul. A construção civil em Ribeirão Preto é reflexo do desenvolvimento do próprio país ou a gente tem uma realidade muito própria desse município? Na verdade, nós temos uma realidade que ela é um pouco mais acelerada do que na média nacional. Exatamente por conta dessa característica de polo regional que Ribeirão Preto representa em termos de mercado imobiliário. A realidade que se apresenta é que as famílias que têm alguma posse em toda a região, uma população de cerca de 3 milhões de habitantes, acaba por investir aqui. Por quê? Porque os filhos acabam vindo estudar aqui, as pessoas quando se tornam de mais idade preferem morar num centro onde as áreas de saúde são mais desenvolvidas e, consequentemente, nós temos um mercado imobiliário pujante
porque não só a população de Ribeirão Preto, mas também da região acaba investindo no mercado imobiliário de Ribeirão Preto. Então, o nosso mercado ele é um pouco mais acelerado do que a média nacional, mas em regra, o mercado imobiliário tem essa sazonalidade e essa sazonalidade é própria do mercado, né? E nacionalmente a gente acompanha assim um pouco acima do que o mercado nacional. Existe alguma compatibilidade em relação ao crescimento populacional de 500, 600, 700? Hoje a gente está com um pouco mais de 700 mil habitantes. Esse crescimento populacional dialoga com o crescimento da construção civil? Sem dúvida. Sem dúvida, a gente pode ver que na década de 80, Ribeirão Preto tinha aproximadamente 320 mil habitantes e esse crescimento populacional nosso, ele também é mais acelerado que a média nacional das cidades do nosso porte. Com 99,7% de sua área urbanizada, Ribeirão Preto há tempos não é mais uma cidade de força agrícola, mas ainda assim protagoniza nessa área, se fazendo polo regional. O potencial de negócio na agricultura fez de Ribeirão Preto a capital do agronegócio. Daí a AgriShow foi só uma consequência. A gente pode entender o quanto significa para Ribeirão Preto a AgriShow acontecer aqui? Olha, Adriana, você pode, talvez o melhor exemplo disso é que durante essa semana da AgriShow aqui em Ribeirão Preto, Ribeirão é a capital mundial do agronegócio, é a capital brasileira do agronegócio, né? Todo o agronegócio mundial está voltado para Ribeirão Preto, porque está acontecendo aqui, dessas 800 empresas que vêm e expõem aqui em Ribeirão Preto durante a AgriShow. Então, acho que isso traz para Ribeirão Preto uma visibilidade muito importante. Ela espelha a importância da cidade, que, por sua vez, agrega a importância da região. Exatamente. A região de Ribeirão Preto é uma região importante, a região que, como nós falávamos agora há pouco, antiga região agrícola de Ribeirão Preto, hoje região metropolitana de Ribeirão Preto, realmente essa região contribui muito para que Ribeirão seja a capital nacional do agronegócio. O que a gente pode entender sobre a inteligência de Ribeirão Preto, é isso que ela tem em relação ao agro? No passado, Ribeirão Preto essa região era a maior produtora de cana, de grãos, de leite, de laranja, de tudo que você pode pensar. Hoje, com essa expansão que a agricultura, com a visibilidade que a agricultura tomou, com a tomada do cerrado, com a agricultura, então hoje Ribeirão Preto ficou com a inteligência do agronegócio. Então Ribeirão hoje cedia empresas importantíssimas que irradiam toda essa inteligência que você tem hoje no agronegócio. Então não é mais hoje a agricultura propriamente aqui dessa região, que é muito importante ainda, que é muito forte, mas com essa expansão de fronteiras agrícolas, a fronteira agrícola mudou de lugar e aqui ficou a inteligência. A gente tem falado sobre os adjetivos que são atribuídos a Ribeirão Preto, os títulos que são atribuídos a Ribeirão Preto. Já falamos da capital do café, já falamos da capital da cana, né, a capital do chopp, a capital da cultura. Agora, essa condição do agronegócio, dessa inteligência, é algo para ficar? Porque as outras foram sendo substituídas uma pela outra, mostrando uma certa transitoriedade no potencial econômico e administrativo de Ribeirão Preto. O agronegócio já está aqui faz algum tempo e a tendência é ficar? No curto prazo eu não tenho dúvida nenhuma disso. No longo prazo vai depender de como isso evolui, porque eventualmente a tecnologia procura se aproximar muito de onde estão os maiores centros, as maiores regiões produtoras, e com essas distâncias que nós temos no Brasil, que hoje elas são irrelevantes em função de todos os meios eletrônicos que nós temos de transmissão, de conexão, etc, etc. Então isso acho que vai fazer, porque quando a inteligência veio para cá, era para ficar perto da produção, né? E agora não há mais essa necessidade. Então eu tenho dúvidas em afirmar que isso é perene, mas no curto prazo eu acredito que continue aqui, com certeza. Das cervejarias Paulista e Antártica à produção da antiga Douradinha e o chopp,
Ribeirão Preto vem atuando para ocupar espaço como capital da cerveja artesanal. Primeiro uma produzindo, depois 2, 3 e lá se foram 9 cervejarias em Ribeirão Preto produzindo cerveja artesanal. Esse coletivo todo, para ficar mais forte, se organizou dentro do arranjo produtivo local. E esse arranjo tem vencido várias batalhas a favor da produção. Paulinho é quem trabalha junto com uma grande equipe nesse projeto. Conta pra gente como é que começou, quando vocês resolveram que realmente tinha potencial para ser um arranjo produtivo local. Sim, antes de tudo, antes de ser um arranjo, o Polo começou como um grupo de empresários, né? E ao longo do tempo, começamos em 2015 as reuniões para organizar e melhorar as empresas no segmento de cerveja. E ao longo dos anos o pessoal começou a falar sobre o APL. O Polo foi reconhecido como APL em 2018, tá? Desde 2018 o pessoal vem trabalhando e se organizando para poder conviver e falar um pouco mais com a cadeia. Talvez o pessoal de casa não entenda muito bem a diferença entre Polo e APL. É importante dizer que Polo é um grupo de pessoas e o APL ele tem algumas regularizações que diz respeito à produção, a governo do estado, governo local. Explica isso pra gente. Com certeza. O Polo é um grupo de empresários, cervejarias de Ribeirão Preto e região, tá? Só participa as cervejarias. E o APL é um arranjo produtivo local, a gente trabalha a cadeia. Vai desde quem planta o lúpulo até o bar que vende a cerveja. Então a gente conversa com todos, tá? E aí também engloba também o pessoal da área do ensino, o pessoal da prefeitura. Então é uma associação um pouco maior que o Polo, a gente pode falar assim. E esse crescimento da produção, do número de pessoas aderindo ao Polo, aderindo à APL, é fruto de um terreno fértil em Ribeirão Preto para essa área? Ribeirão Preto é bem reconhecida como a capital da cerveja, ela é bem falada como a capital da cerveja, mas é um fruto de trabalho que começou com a Colorado, né? E agora passou por todas as nossas cervejarias e hoje a gente tem 12 cervejarias no Polo, mas é fruto sim, o pessoal com a PL chegando, vai chegar agora lá em Sertãozinho um local que eles vão poder fazer análise da água e eles mandavam para São Paulo, fica muito distante, é muito complicado, só que agora a gente vai ter um pouquinho mais perto. Isso tudo é fruto do APL. A partir do momento que eles se constituíram em 2018, começaram a colher alguns frutos aí bem legal pro Polo. Olhando para frente, o que a gente consegue ver é crescimento? Crescimento, a gente está recebendo algumas cervejarias da região, tá? Por conta de que descobriu o que o pessoal de Ribeirão está fazendo, descobriu também o que o APL está fazendo. O pessoal tem entrado em contato conosco, tem mais 2 cervejarias já que estão no processo de entrada no Polo e também alguns eventos, algumas coisas que o pessoal está se organizando para fazer. Isso tudo é fruto de um APL bem sólido que o pessoal está estruturando. Sim. Cássia, o que te motivou a iniciar a produção da cerveja artesanal? Acredito que essa grande referência que existe aqui na nossa região, né? Ribeirão Preto é uma referência da cultura cervejeira, especialmente da cerveja artesanal. E tudo começou com uma reunião de amigos. Um conjunto de amigos se reuniu na minha casa e nós fizemos uma primeira receita, que foi de uma Imperial IPA, se eu não me engano. A gente fez essa receita, panelinha, receita pequena, isso foi feito no fundo da casa onde eu moro. Uns 30 dias depois a gente estava bebendo a cerveja que a gente fez. E tudo começou daí. A partir disso a gente entendeu que era uma coisa gostosa de trabalhar, que havia um mercado, um nicho para que isso se transformasse em negócio. Então nós começamos a partir disso. Sabe, dessa junção de amigos, do gosto, do prazer, né, em trabalhar com cerveja e da possibilidade de ampliar isso e de usar esse mercado cervejeiro que já existe a favor do nosso negócio. Cidade quente como as demais desta região, o sorvete muitas vezes é uma vedete. História é o que não falta, por isso fomos visitar uma das sorveterias mais antigas de Ribeirão Preto.
A receita desse sorvete aqui tem 55 anos, a mesma idade da sorveteria do Geraldo. O seu José faz parte dessa história há 55 anos também, né? 55 anos. Como é que começou? Começou no General Osório, né? Isso foi em 66, começou no General, vem vindo, né? Vem trabalhando e fazendo coisa boa, né? E sempre vocês fizeram artesanalmente o sorvete? Tudo artesanal, nada de conservante, né? Tudo natural. Tudo a fruto natural, cozinhamos leite, né? É tudo na fruta natural. A gente pega fruta todo dia. Todo dia? É, abacaxi, limão, laranja, todo dia. Milho verde faz o curau, depois faz o sorvete. E de vez em quando vocês inventam umas receitas diferentes de pipoca, café. De vez em quando a gente faz pipoca, café, mas o café tem, né? A pipoca de vez em quando faz também, né? É quando tem pouca aceitação, né? Mas de vez em quando faz, né? De vez em quando a gente faz. E tá movimentado aqui, a gente teve que dar um jeitinho de parar o trânsito aqui para poder fazer essa entrevista. Tem um momentinho bom, graças a Deus, um momento bom, né? É também devagar hoje, né? Porque pagamento, né? Então mais devagar um pouco. Mas tá bom o momento, graças a Deus. E qual o sorvete que tem mais saída? O que mais vende é ameixa, milho verde, coco, é os que mais vende, né? E o senhor conhece a receita de todos eles? Todos eles. E o senhor que faz sorvete? Não, tem mais gente que faz, né? Tem mais gente que faz. E hoje esse aqui é o tradicional, mas tem outras casas na cidade, né? Ah, tem mais uma casa, né? Jardim Independência. Então, duas casas tem. Tá, e a tendência é 55, 56, 57, 58, seguir fazendo parte da história. Tá parte da história, fazendo coisa boa, né? O senhor gosta mais de qual sorvete? Eu gosto de todos, né? Ah, não, o senhor fala que antes de eu ir embora eu quero chupar o sorvete que o senhor mais gosta. O que mais vem também atualmente é ameixa, milho verde, né? Agora tem o macadâmio que vende bem também, a castanha. Ah, é? É, macadâmio. Então vocês também... Tem Romeu e Julieta também, que lançamos agora também, muito bom. Eu fiquei de olho ali no Romeu e Julieta, deve ser bom, né? É bom, muito bom. Ele é muito bom. É tudo natural, né? E aí, vocês sentem saudade do senhor Geraldo? É cedo, né? Que ele faz falta, né? Muita, né? Obrigada, viu, seu José? Não, graças a Deus, bom, sim. Bom negócio, bom? Entre todas as coisas que igualam essa região, o que diferencia Ribeirão Preto é o seu aeroporto. Prefeito, quanto ter um aeroporto em Ribeirão Preto potencializa a cidade? Bom, faz toda a diferença, né? Você ter uma estrutura aeroportuária para permitir os voos executivos, os voos comerciais e todo esse emaranhado do hub doméstico que faz com que Ribeirão Preto seja um dos pontos importantes da logística de pessoas e de cargas do nosso país. Com o advento da concessão para a iniciativa privada, já em operação, nós vamos ter novos investimentos no terminal de passageiros, na pista, nos instrumentos de aeronavegação, dentro de um conceito de aeroporto com serviços, facilities, então, restaurantes, lanchonetes, lojas, shopping centers e o aspecto de conforto e agilidade para embarque e desembarque. Então, o aeroporto de Ribeirão Preto já chegou no auge de operações, alguns anos atrás, a transportar 1.100.000 passageiros no ano. Hoje ele transporta um pouco menos de que 1 milhão, mas a projeção para o médio prazo da concessionária Voa, que venceu a concessão, é chegar rapidamente em 1,5 milhão de passageiros. No passado, a Mogiana trouxe para Ribeirão Preto desenvolvimento, possibilidade de conexão. Agora o aeroporto, com essa nova visão, com a questão do turismo de negócio, que já é um potencial da cidade, tende a crescer? Sim, nós temos não só o turismo de negócios, em Ribeirão Preto realiza uma coisa como 3.000 eventos por ano, de diversos portes. Os eventos de negócios e o turismo de eventos são os mais importantes. Entre eles, AgriShow, Von Rock, Ribeirão Rodeio Music, o evento do lançamento do Plano Safra, entre outros. E o aeroporto, né, ele é um elemento modal, né, de logística, de transporte, muito importante. Então, o aeroporto de Ribeirão Preto, nos próximos anos, também fará transporte de passageiros e de cargas internacionais. Num primeiro momento, chegando até o Panamá, né, nesse raio de milhares de quilômetros, tanto atendendo a América do Sul,
a América Central e distribuindo voos para o Paraná, para o Panamá e pertinho ali de Miami. Então isso vai trazer não só a facilidade para o empreendedor, para o passageiro, mas também novos negócios que vão passar a operar na parte de estacionamentos, reto aeroportuário, porto seco, a parte de catering, a parte de abastecimento de aeronaves, a parte de manutenção. Então vai ter uma série de elementos de desenvolvimento que vão surgir em função desse investimento no aeroporto. O Ligados pela História fica por aqui. Semana que vem a gente volta para encerrar essa série. Até lá!